Livro de Josué. Depois de Josué, você vai encontrar Juízes. Louvado seja Deus. Está lá no comecinho da Bíblia. Deuteronômio. Depois de Deuteronômio, você vai encontrar Josué. Depois de Josué, você vai encontrar Livro de Juízes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Passamos a ler em nome de Jesus. Vou ler aqui alguns versículos e não vou tomar muito tempo. Agradeço a Deus pela vida do nosso irmão Manuel ali, a sua esposa, a irmã Leíse, a sua filha Letícia, né? Larissa, bendito seja Deus, esqueço toda vida. Glória a Deus, né? Louvamos a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Repita comigo, por 7 anos. Pode ser mais forte um pouquinho. Ficou um na frente, outro atrás. 1, 2, 3 e... Amém, glória a Deus. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estavam nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e todos os do Oriente contra eles subiam, e ponham-se contra ele em campo, e destruía a novidade da terra até chegar a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam com os seus gados, e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel o Senhor, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todo quanto vos oprimem, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz. Glória a Deus. Meus irmãos, alguém me ouve nessa noite? Diga amém. Na leitura, não desprezando as leituras da qual foram feitas no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, eu quero tratar nesta noite com um tema, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se você não
parar, eu disse que não vou tomar muito tempo, você não vai entender nada. A Bíblia diz que Deus entregou o seu povo, foi Deus que entregou o seu povo na mão dos inimigos. Os irmãos observem que Israel nasceu de um projeto de Deus, de um milagre. A nação de Israel nasceu de um milagre. Como assim, pastor? Vou explicar. Abraão e Sara não podiam ter filho, mas Deus prometeu a Abraão e a Sara deles fazer uma grande nação. Então era impossível ter uma nação feita na lógica humana. Abraão, já com quase 100 anos, não tinha mais força, vigor, assim também como Sara não podia ter filho, pois os costumes da mulher, ela não tinha mais, ou seja, não tinha mais como produzir, mas Deus havia prometido. Então eu digo que Israel nasceu de um milagre da parte de Deus. E os irmãos que entendem da palavra, eles vão entender que Israel passou por uma luta, porque quando José foi levado para o Egito como escravo, Deus o abençoou a José, e José abençoou o seu povo. Porém, com o passar do tempo, o José morre, o faraó morre, e o outro faraó sucessor esqueceu de Deus, não tinha conhecimento. E os irmãos conhecem toda a trajetória. Deus levanta Moisés, e Moisés liberta o povo da mão de Faraó. Moisés morre, porém Moisés deixa um sucessor, cujo nome era Josué. Josué, porém, morreu e não fez nenhum sucessor. Deus se utiliza para falar com o seu povo através dos juízes. E os irmãos conhecem a história, e Deus vem falando através dos juízes. Quarto juiz da Bíblia, ou seja, juízo, todo mundo conhece a história de uma mulher chamada Débora, que ela julgava, ela era boca de Deus para falar com o seu povo. Porém, Débora morre. E aí, o povo, mais uma vez, missionário, esqueceram da adoração a Deus. Esqueceram da adoração a Deus, irmão Manuel. E aí Deus entrega, por desobediência do povo, fizeram uma estátua. Levanta-se um homem e diz: eu sou um profeta, cujo nome dele era Joás. Porém, ele, por não obedecer à vontade de Deus, ele se fez, ou se constituiu sacerdote, profeta, mas de um Deus conhecido como Baal. E levou o povo de Deus a adorar a Baal. Levantou um altar ao Deus chamado Baal. E ali o povo adorava, e Deus começou, e Deus entrega o seu povo por causa da desobediência na mão dos inimigos, dos amalequitas.